Durante séculos, acreditamos que os mares mais perigosos do planeta estavam onde a natureza se mostra violenta. Tempestades, gelo, ondas gigantes. Mas os registros oficiais contam uma história diferente. Alguns dos lugares mais mortais do oceano ficam exatamente onde tudo parece normal. Rotas movimentadas, águas navegadas todos os dias, nenhum sinal de alerta. É nesses pontos que navios modernos falham, tripulações experientes desaparecem e a tecnologia deixa de responder. Se você quer entender por que os mares mais perigosos do mundo não estão onde você pensa, acompanhe este documentário até o fim. O perigo não está onde o olho vê. Durante muito tempo, o ser humano acreditou que o perigo no oceano era algo visível. Ondas gigantes, tempestades violentas, ventos extremos, gelo, escuridão. Criamos mapas mentais onde o risco estava sempre associado ao caos aparente. Mas os registros modernos, cruzando dados de navegação, acidentes e desaparecimentos, revelam um padrão desconfortável. Os mares mais perigosos do planeta raramente parecem perigosos. Eles não rugem, não ameaçam, não chamam atenção. São águas comuns, atravessadas diariamente por cargueiros, petroleiros, navios de cruzeiro e embarcações de pesca. Rotas tão frequentes que se tornaram invisíveis para quem as cruza. É justamente essa normalidade que cria o primeiro erro fatal, a sensação de controle. Quando um capitão navega por águas que já cruzou dezenas de vezes, algo muda silenciosamente. Protocolos se tornam hábitos. Alertas passam a ser vistos como exageros. Pequenas anomalias são ignoradas porque da última vez nada aconteceu. E da penúltima também não. O oceano aprende a esperar. Os dados mostram que muitos dos maiores acidentes marítimos do século XXI ocorreram em condições consideradas aceitáveis. Mar calmo, visibilidade razoável, sistemas operando dentro do esperado, nenhuma tempestade registrada, nenhum aviso urgente. Ainda assim, navios falharam. Tripulações experientes desapareceram e, em vários casos, não houve sequer tempo para um pedido de socorro completo. O perigo real não estava no ambiente extremo, mas na soma silenciosa de fatores invisíveis. Correntes que não aparecem na superfície, diferenças sutis de densidade da água, variações de pressão que interferem em sensores, pequenos atrasos na resposta humana. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, em locais onde ninguém espera que algo dê errado. É por isso que alguns dos mares mais perigosos do mundo continuam operando como grandes armadilhas invisíveis. Eles não dependem da força bruta da natureza, dependem da confiança humana, dependem da repetição, dependem da crença de que aqui sempre foi seguro. E quando essa crença se instala, o oceano não precisa avisar. Nos próximos capítulos, você vai conhecer mares que parecem comuns no mapa, mas acumulam históricos de falhas, desaparecimentos e acidentes que desafiam explicações simples. Lugares onde a natureza não precisa ser violenta para ser mortal. Basta ser paciente. Onde a tecnologia começa a errar. Durante décadas, acreditamos que a tecnologia havia finalmente domado o oceano. Radares mais precisos, sensores sofisticados, sistemas de navegação por satélite, softwares capazes de prever condições marítimas com horas, às vezes dias, de antecedência. A ideia de que um navio moderno simplesmente sumiria parecia coisa do passado. Mas os números contam outra história. Em vários dos mares mais perigosos do mundo, o problema não é a ausência de tecnologia, é o excesso de confiança nela. Navios atuais dependem de uma cadeia complexa de dados. Profundidade, velocidade, corrente, posição, estabilidade, carga, consumo, clima. Tudo isso é processado em tempo real. O que raramente se discute é que esses sistemas não falham de forma dramática. Eles falham de forma sutil. Um dado atrasado, um sensor levemente impreciso, uma leitura que parece aceitável, mas já está fora da margem segura. Em regiões específicas do oceano, fenômenos naturais interferem diretamente nesses sistemas.
Camadas de água com densidades diferentes confundem sensores de profundidade. Correntes cruzadas criam leituras inconsistentes de velocidade. Pequenas variações de pressão atmosférica afetam instrumentos que, em teoria, deveriam ser confiáveis. Nada disso dispara alarmes imediatos. Nada disso parece urgente. O erro começa quando o operador precisa decidir em quem confiar, no instrumento ou na própria experiência. E quase sempre, a decisão segue o mesmo caminho. Se o sistema diz que está tudo dentro do normal, a mente humana se adapta àquela informação, mesmo quando algo não parece certo. Relatórios de acidentes mostram um padrão repetido. Antes de muitos desaparecimentos, houve pequenos sinais ignorados. Uma rota ajustada alguns graus além do previsto. Um atraso mínimo na resposta do leme. Um comportamento estranho da embarcação que não se repetiu. Pequenos eventos que, isoladamente, não justificavam uma mudança drástica de curso ou uma interrupção da navegação. O oceano não exige um grande erro. Ele espera a soma dos pequenos. Em mares considerados seguros, a margem de erro é maior. Em mares perigosos, essa margem praticamente não existe. A tecnologia projetada para operar dentro de parâmetros previsíveis encontra ambientes onde a previsibilidade simplesmente não se mantém. E quando isso acontece, o tempo de reação humana se torna insuficiente. É assim que navios modernos entram em zonas onde tudo parece funcionar, até o momento em que deixa de funcionar, sem explosões, sem alertas dramáticos. Apenas uma sequência silenciosa de falhas que se acumulam rápido demais para serem corrigidas. No próximo capítulo, você vai descobrir por que alguns mares concentram esse tipo de falha com tanta frequência e por que atravessá-los repetidamente só aumenta o risco, em vez de reduzi-lo. Por que os mesmos pontos do mapa se repetem? Quando analisamos mapas globais de acidentes marítimos, algo chama a atenção imediatamente. Os eventos não estão distribuídos de forma aleatória. Eles se concentram. Certos pontos do oceano aparecem repetidas vezes em relatórios de encalhes, colisões, falhas estruturais e desaparecimentos. Não importa o tamanho do navio, a bandeira ou a experiência da tripulação. Os lugares se repetem. Essas zonas não são escolhidas pelo acaso. Elas surgem onde diferentes forças naturais se encontram de maneira instável. Correntes profundas colidem com correntes superficiais. Massas de água quente e fria se sobrepõem. O fundo do oceano muda de forma abrupta, criando canais invisíveis que alteram o comportamento da água acima deles. Tudo isso acontece fora do campo de visão humano. Na superfície, o mar pode parecer uniforme. Abaixo, ele está em movimento constante, reorganizando forças que não seguem linhas retas nem padrões simples. Em certos pontos do mapa, essa complexidade atinge um limite crítico. Pequenas variações produzem efeitos desproporcionais. Um desvio mínimo de rota pode colocar uma embarcação exatamente no centro dessa instabilidade. O problema é que essas zonas costumam coincidir com rotas estratégicas. Caminhos mais curtos, mais rápidos, mais econômicos. São áreas atravessadas milhares de vezes por ano. E quanto mais uma rota é usada, maior a ilusão de segurança. O raciocínio parece lógico. Se tantos navios passam por aqui, o risco deve ser baixo. Mas a realidade é o oposto. Quanto maior o tráfego, maior a pressão para manter cronogramas. Menos margem para parar, recuar ou esperar condições ideais. Decisões precisam ser tomadas rapidamente. Muitas vezes, confiando em médias históricas que não representam o momento exato da travessia. O oceano não trabalha com médias. Ele trabalha com condições específicas, em instantes específicos. Registros mostram que vários acidentes ocorreram após pequenas correções de curso feitas para ganhar tempo. Ajustes aparentemente inofensivos, feitos dentro de zonas já conhecidas por instabilidade. O navio não entrou em um lugar proibido. Ele apenas se aproximou demais de um limite invisível. Esses mares não são perigosos o tempo todo.
e é isso que os torna mais traiçoeiros. Eles funcionam em ciclos, horas, dias ou até semanas de comportamento normal, seguidas por janelas curtas de extrema instabilidade. Quem cruza fora dessa janela passa ileso. Quem cruza no momento errado entra para as estatísticas. Nos próximos capítulos você vai conhecer mares específicos onde esse padrão se repete há décadas. Lugares que continuam sendo usados intensamente, apesar de um histórico que mostra, com clareza desconfortável, que o perigo não diminui com o tempo. Ele apenas espera. Mares que continuam matando, mesmo sendo conhecidos. Existe uma pergunta que surge sempre que um novo acidente acontece em mares já conhecidos por sua periculosidade. Por que continuam sendo usados? A resposta não está na ignorância, mas na necessidade. Alguns dos mares mais perigosos do mundo também são corredores vitais do comércio global. Evitá-los significaria custos mais altos, viagens mais longas e impactos econômicos em escala mundial. É exatamente essa dependência que transforma esses mares em armadilhas recorrentes. Mesmo quando uma região acumula décadas de registros de acidentes, ela raramente é abandonada. O que acontece é uma adaptação gradual. Protocolos são ajustados, sistemas são atualizados, recomendações são emitidas, mas o tráfego continua. E com ele, a repetição dos mesmos erros em contextos levemente diferentes. Um padrão comum aparece nos relatórios oficiais. Após grandes tragédias, há um período de atenção máxima. Tripulações mais cautelosas, rotas monitoradas com rigor, decisões conservadoras. Com o tempo, porém, nada de grave acontece. A confiança retorna. O risco começa a ser relativizado. O mar, então, cobra novamente. Esses mares não dependem de eventos extremos para se tornarem fatais. Eles combinam fatores que juntos reduzem drasticamente a margem de reação. Correntes laterais constantes, mudanças rápidas na profundidade, tráfego intenso que limita manobras de emergência, condições que exigem precisão contínua, sem espaço para distração ou atraso. O problema é que a navegação moderna foi desenhada para a eficiência, não para ambientes implacáveis. Cronogramas apertados, equipes reduzidas, turnos longos. Tudo funciona enquanto nada foge do esperado. Mas nesses mares, o inesperado não é exceção. É parte do sistema. Em muitos casos, o primeiro sinal de perigo surge quando já é tarde demais. Um navio começa a perder estabilidade. O leme responde com atraso. A leitura de profundidade muda rápido demais. Não há tempo para análises longas ou decisões estratégicas. Apenas reações imediatas, tomadas sob pressão, em ambientes que não perdoam imprecisão. O mais inquietante é que esses mares continuam sendo atravessados diariamente por embarcações que sabem exatamente onde estão. O perigo é conhecido, está mapeado, está documentado. Ainda assim, ele se repete porque não pode ser eliminado, apenas administrado. E administrar o risco no oceano nunca significa controlá-lo totalmente. No próximo capítulo, você vai entender por que esses mares parecem escolher suas vítimas. Por que alguns atravessam dezenas de vezes sem incidentes, enquanto outros desaparecem na primeira travessia. A resposta não está no acaso, mas em algo muito mais sutil. Por que alguns passam e outros não voltam? Um dos aspectos mais perturbadores dos mares mais perigosos do mundo é que eles não atingem todos da mesma forma. Em um mesmo trecho de oceano, um navio cruza sem problemas, enquanto outro desaparece poucas horas depois. Para quem observa de fora, isso parece aleatório. Para quem analisa os dados, não é. A diferença raramente está em um único fator isolado. Ela surge da combinação exata de tempo, decisão e contexto. O oceano não reage apenas ao espaço, mas ao momento. Pequenas variações no horário de travessia podem significar correntes mais fortes, mudanças súbitas de pressão ou alterações no comportamento das ondas. Cruzar cedo demais ou tarde demais pode ser decisivo. Tripulações experientes sabem disso.
Ainda assim, a pressão operacional muitas vezes empurra decisões para limites perigosos. Um atraso acumulado, um cronograma apertado, a necessidade de manter a rota planejada. Cada uma dessas escolhas parece justificável isoladamente. Juntas criam um cenário perfeito para o erro. Relatórios mostram que muitos acidentes ocorreram minutos ou horas após uma decisão considerada aceitável. Não houve imprudência explícita. Não houve desobediência a regras básicas. Houve confiança excessiva em condições que mudam rápido demais para serem totalmente previstas. Outro fator crítico é a carga. Navios com pesos diferentes respondem de formas distintas às mesmas condições. Um ajuste mínimo na distribuição de carga pode alterar o centro de gravidade o suficiente para reduzir drasticamente a estabilidade em mares instáveis. O problema é que esse efeito nem sempre é percebido até que o limite seja ultrapassado. O comportamento humano também pesa. Após longos períodos de navegação sem incidentes, a atenção diminui. A mente passa a operar no automático. Em mares comuns, isso raramente causa problemas. Em mares perigosos, segundos de atraso na reação podem ser irreversíveis. É por isso que esses mares parecem escolher suas vítimas. Eles não atacam de forma constante. Eles esperam a combinação exata de fatores. Quando ela acontece, não há margem para correção. O navio não é destruído por uma força única, mas por uma sequência curta de eventos que se encadeiam rápido demais. Quem sobrevive, muitas vezes, nem percebe o quão perto esteve do desastre. Quem não sobrevive, raramente deixa registros completos do que aconteceu. O oceano não explica, ele apenas registra o resultado. No próximo capítulo, você vai conhecer relatos reais e padrões documentados que mostram como esses mares transformam pequenas decisões em consequências permanentes. Histórias que ajudam a entender por que o perigo nunca desaparece, apenas muda de forma, quando os registros não conseguem explicar. Em muitos dos mares mais perigosos do mundo, os acidentes deixam algo em comum: relatórios incompletos. Não por falta de investigação, mas por falta de dados confiáveis nos momentos finais. Em vários casos, o que existe é apenas a última posição registrada, um horário aproximado e um silêncio repentino. Análises posteriores costumam revelar o mesmo cenário. Até minutos antes do incidente, tudo parecia normal. Velocidade estável, sistemas operando dentro dos parâmetros, comunicação ativa, nenhum pedido de socorro emergencial. O problema surge no intervalo curto em que a situação muda rápido demais para ser registrada com precisão. Esses mares criam condições em que o colapso acontece de forma abrupta. Uma perda súbita de estabilidade, uma entrada inesperada de água, uma resposta tardia do leme. Em ambientes assim, a diferença entre controle e desastre pode ser medida em segundos. E segundos raramente deixam vestígios claros. Relatórios técnicos mostram que, em muitos casos, as tripulações não tiveram tempo de compreender completamente o que estava acontecendo. Houve tentativas de correção, ajustes rápidos, manobras de emergência. Mas o ambiente já havia ultrapassado o ponto de retorno. O oceano não oferece explicações progressivas. Ele impõe consequências imediatas. Outro fator recorrente é a dificuldade de reconstrução posterior. Em mares com correntes intensas e instáveis, destroços se dispersam rapidamente. O que poderia servir como evidência acaba sendo levado para longe do local do incidente. O fundo do oceano, em várias dessas regiões, é profundo demais para permitir análises detalhadas. O resultado é um quebra-cabeça com peças faltando. Isso alimenta a sensação de mistério, mas o padrão é claro. Esses mares não precisam de eventos extraordinários para produzir tragédias. Eles operam em limites estreitos, onde qualquer desvio mínimo gera efeitos amplificados. Quando algo dá errado rápido demais para ser totalmente documentado. É por isso que muitos desses acidentes entram para as estatísticas sem uma causa única definida.
Não há um erro isolado para apontar. Não há uma falha específica para corrigir. O que existe é a convergência de fatores que juntos tornam o ambiente implacável. No próximo capítulo, você vai entender por que, mesmo conhecendo esses padrões, a navegação continua repetindo os mesmos caminhos e por que evitar esses mares é, na prática, quase impossível. Por que não há como evitar esses mares? À primeira vista, a solução parece simples. Se certos mares são tão perigosos, por que não evitá-los? A resposta é desconfortável, mas direta. O sistema global não foi construído para escolher o caminho mais seguro, e sim o mais eficiente. E em muitos casos, eficiência e segurança seguem direções opostas. As principais rotas marítimas do planeta não existem por acaso. Elas encurtam distâncias, reduzem consumo de combustível, conectam centros industriais e mantêm o fluxo constante de mercadorias. Desviar desses caminhos significa dias a mais de viagem, custos exponenciais e impactos em cadeias inteiras de abastecimento. Em escala global, isso simplesmente não é viável. É assim que mares conhecidos por sua periculosidade se tornam corredores obrigatórios. Não porque sejam ignorados, mas porque não há alternativas realistas. Mesmo quando rotas secundárias existem, elas frequentemente apresentam riscos diferentes, às vezes ainda maiores. O perigo não desaparece, ele apenas muda de forma. Além disso, evitar completamente um mar perigoso exigiria previsibilidade absoluta, algo que o oceano nunca oferece. Condições que tornam uma região instável podem surgir rapidamente e desaparecer com a mesma velocidade. Planejar uma rota perfeita com dias de antecedência não garante que ela permanecerá segura no momento da travessia. Outro fator pouco discutido é a pressão invisível do tempo. Navios não navegam isolados. Eles fazem parte de cronogramas rígidos, contratos internacionais e janelas logísticas estreitas. Cada atraso se propaga. Cada desvio gera consequências em cascata. Em muitos casos, seguir adiante parece menos arriscado do que parar ou mudar de rota. É nesse ponto que o risco se normaliza. Quando atravessar um mar perigoso se torna rotina, o perigo deixa de ser percebido como exceção. Ele passa a ser tratado como parte do trabalho. Algo que pode ser gerenciado, mitigado, contornado, até o dia em que não pode. Esses mares continuam sendo atravessados não por imprudência, mas por necessidade. O sistema empurra navios para zonas onde a margem de erro é mínima, e quando algo falha, não há espaço para improviso. O oceano não negocia com cronogramas. No próximo capítulo, você vai entender por que, mesmo com todo esse conhecimento acumulado, novas tragédias continuam acontecendo. E por que aprender com o passado nem sempre impede o próximo desastre. Quando saber não é suficiente. Existe uma crença reconfortante de que o conhecimento protege, que entender os riscos é o mesmo que evitá-los. Nos mares mais perigosos do mundo, essa ideia falha repetidamente. Não por falta de informação, mas porque o conhecimento, sozinho, não muda o ambiente em que as decisões são tomadas. Tripulações modernas sabem onde estão. Conhecem os históricos, estudaram mapas, relatórios, recomendações. Muitas vezes já ouviram falar dos acidentes que aconteceram exatamente na região que estão cruzando. Ainda assim, seguem adiante. Não por ignorância, mas porque saber não altera as condições reais da travessia. O problema é que o risco no oceano não se manifesta como um aviso claro. Ele surge como possibilidade, como algo que pode acontecer, mas talvez não aconteça agora. E a mente humana é treinada para operar com probabilidades, não com certezas. Quando a maioria das travessias termina sem incidentes, o perigo passa a ser tratado como estatística distante. Relatórios mostram que, em muitos acidentes, todas as informações relevantes estavam disponíveis antes da partida. Nada era desconhecido. O que mudou foi o contexto no momento crítico. Condições levemente diferentes, pressões externas, pequenas decisões tomadas para manter o curso planejado.
O conhecimento não desapareceu, ele apenas perdeu prioridade. Outro fator decisivo é a adaptação psicológica. Quanto mais um risco é conhecido, menos ele provoca reação emocional. O cérebro se acostuma. O alerta constante se transforma em ruído de fundo. Em ambientes extremos, essa adaptação pode ser fatal. O perigo deixa de provocar ação imediata. Além disso, o conhecimento técnico raramente é absoluto. Modelos previsivos trabalham com margens. Sensores têm limitações. Dados são interpretados por pessoas sob pressão. Em mares instáveis, essas margens se estreitam rapidamente. O que era considerado seguro minutos antes pode deixar de ser sem aviso algum. É por isso que novas tragédias continuam acontecendo em lugares já estudados, mapeados e documentados. O problema não está em não saber. Está em acreditar que saber é o suficiente. O oceano não responde ao conhecimento humano, ele responde às condições do momento. No próximo capítulo, você vai entender por que, apesar de tudo isso, esses mares continuam sendo atravessados como se nada tivesse mudado, e por que o futuro da navegação nesses lugares pode ser ainda mais arriscado do que o passado. Por que o risco ainda vai aumentar? À primeira vista, tudo indica que o futuro da navegação deveria ser mais seguro. Navios maiores, sistemas mais inteligentes, monitoramento em tempo real, modelos climáticos avançados. Mas quando observamos os mares mais perigosos do mundo, a tendência aponta para o contrário. O risco não está diminuindo, ele está mudando de forma e, em muitos casos, se intensificando. Um dos fatores centrais é o aumento do tráfego marítimo. Mais navios, maiores e mais carregados, cruzam os mesmos corredores estreitos e instáveis. Isso reduz ainda mais a margem de manobra em regiões onde o espaço já é limitado por correntes, profundidade e geografia submarina. O oceano não se expande para acomodar esse fluxo. Ele permanece o mesmo. As mudanças climáticas também entram como multiplicador de risco. Pequenas alterações na temperatura da água afetam correntes oceânicas profundas. Diferenças sutis na pressão atmosférica alteram padrões de vento e ondas. Fenômenos que antes eram previsíveis passam a ocorrer fora de época ou com intensidade irregular. Modelos baseados no passado começam a perder precisão. Outro ponto crítico é a automação crescente. Sistemas cada vez mais complexos reduzem a necessidade de intervenção humana constante, mas também criam dependência. Quando algo foge do padrão esperado, a transição do modo automático para a ação humana precisa ser imediata. Em mares perigosos, esse intervalo é curto demais. A tecnologia acelera processos, mas não elimina o limite físico do tempo de reação. Há ainda a pressão econômica. Navios maiores transportam cargas mais valiosas. Um atraso custa milhões. Uma mudança de rota afeta contratos globais. Isso empurra decisões para limites cada vez mais estreitos. O risco passa a ser calculado com base no custo, não apenas na segurança. O resultado é um cenário em que os mesmos mares continuam perigosos, mas agora recebem mais tráfego, menos margem de erro e condições ambientais mais instáveis. O perigo não desaparece com o avanço tecnológico, ele se adapta a ele. No próximo e último capítulo, você vai entender o que esses mares ensinam sobre a relação entre o ser humano e a natureza, e por que, apesar de todo o progresso, ainda somos visitantes frágeis em ambientes que não nos pertencem. O oceano não muda. Nós é que insistimos. Depois de analisar dados, padrões, decisões e consequências, uma verdade permanece clara. Os mares mais perigosos do mundo não são anomalias. Eles são lembretes. Lembretes de que o oceano não se adapta ao ser humano. Somos nós que tentamos nos adaptar a ele, muitas vezes acreditando que controle é o mesmo que segurança. Esses mares continuam sendo atravessados porque o sistema exige movimento constante. O comércio não pode parar. As rotas não podem ser abandonadas. A eficiência fala mais alto. E enquanto tudo funciona, a ilusão de domínio se mantém.
O problema surge quando o ambiente muda rápido demais para que essa ilusão se sustente. O oceano não precisa ser hostil para ser mortal. Ele não precisa avisar, não precisa punir. Basta existir dentro de suas próprias regras físicas, indiferentes à intenção humana. Quando essas regras entram em conflito com nossas decisões, o resultado quase sempre é o mesmo. Não há negociação possível. Ao longo deste documentário, ficou claro que o perigo não está apenas nas ondas, nas correntes ou na profundidade. Ele está na repetição, na confiança construída pelo hábito, na crença de que, porque algo funcionou antes, continuará funcionando. O oceano espera exatamente esse momento. Mesmo com toda a tecnologia, conhecimento e planejamento, ainda operamos com margens frágeis em ambientes que não toleram imprecisão. Cada travessia bem-sucedida reforça a ideia de segurança. Cada tragédia lembra que essa segurança é temporária. Os mares mais perigosos do mundo não estão escondidos. Eles estão no mapa, nos relatórios, nos registros oficiais. Continuam ativos não porque sejam desconhecidos, mas porque não podem ser evitados. Eles não mudam. As condições se repetem, as decisões também. Talvez a lição mais dura seja essa: progresso não elimina risco. Ele apenas o desloca. Enquanto dependermos desses mares, aceitaremos o perigo como parte do custo invisível da navegação global. Se este documentário fez você enxergar o oceano de forma diferente, vale refletir sobre quantas outras áreas da nossa vida funcionam da mesma maneira. Lugares onde tudo parece sob controle, até deixar de estar. Agora escreva nos comentários: qual desses mares você nunca atravessaria, mesmo sabendo que milhões passam por ele todos os anos?